para a história de São Paulo, e nós vamos contar um pouco dessa história aqui no Jornal Gente, recebendo o Coronel Sérgio Marques, que é veterano da PM e professor da Academia do Barro Branco de História Militar. Coronel, seja bem-vindo, bom dia. Pedro Campos e a todos os que nos acompanham aqui na Rádio Bandeirantes, um bom dia com saudações constitucionalistas. Vamos contar essa história, então, como é que começou essa revolução, quais são as considerações iniciais aí para as pessoas que aprenderam essa história lá na escola, muitas delas não lembram, muitas aprenderam também de outra forma. Vamos contar como é que foi essa história aqui na Rádio Bandeirantes, Coronel. Bom, na realidade, a Revolução de 32, ela começa 2 anos antes, justamente no mês de outubro de 1930, quando houve ali a chamada Revolução de 1930, que levou ao poder, através de um golpe de Estado, Getúlio Vargas. Então, o que aconteceu nesse período? Um gaúcho, ele passou por São Paulo, inclusive após a vitória da Revolução, a consolidação da Revolução, ele saiu do Rio Grande do Sul por trem, passa por São Paulo, ele é aclamado em São Paulo, porque todos imaginavam que o Brasil teria mudanças, né? Porque nós vivíamos naquele período a chamada política do café com leite, que existia o revezamento do poder do Executivo Federal apenas dos estados de São Paulo e Minas, né? Então, a partir daquele momento, as pessoas tinham esperança que o Brasil seria um país democrático, né? E ele chega no Rio de Janeiro e consolida o governo na antiga capital federal. Só que as coisas não foram muito bem como as pessoas pensavam, porque Getúlio Vargas, no final, ele tinha um projeto de poder longo, tanto que nesse primeiro plano ele permaneceu durante 15 anos no poder, de 1930 até 1945. E como que explodiu essa revolução em São Paulo? Quais foram os primeiros atos, né, de um pedido de urgência e de mudança de postura? Tanto o estado de Minas quanto o estado do Rio de Janeiro e São Paulo pediam democracia, uma nova Assembleia Constituinte. Por quê? Em novembro de 1930, a Constituição da República de 1891 foi rasgada. Então, a partir daquele momento, o Getúlio Vargas ele começa a governar por decretos, ou seja, tornou-se uma verdadeira ditadura. E o evento principal, vamos assim dizer, o batismo, é no dia 25 de janeiro de 1932, que é o aniversário de São Paulo. Houve uma gigantesca manifestação na Praça da Sé, pedindo o quê? Democracia e uma reconstitucionalização do país. E pela primeira vez aparece a bandeira de São Paulo, aquela bandeira branca e preta, né? Tanto que a bandeira de São Paulo tem um significado. O branco e preto é de dia e de noite, o vermelho tem os pontos cardeais ali, estrelas em amarelo, tem a silhueta do Brasil. Então, basicamente, de dia e de noite, nós paulistas defenderemos o Brasil mesmo com o sacrifício da própria vida. Então, a partir do dia 25 de janeiro, esse movimento foi ganhando corpo aqui no estado de São Paulo em especial, bem como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E daí para frente nós tivemos conflitos mais duros, a presença de militares nessa história? Uma data também emblemática no estado de São Paulo é o 23 de maio, tanto que várias cidades do interior, a própria cidade de São Paulo tem a Avenida 23 de Maio. MDC. E no 23 de maio, o que aconteceu? Houve uma gigantesca manifestação também, e de cunho até violento. Muitas pessoas acabaram se armando e com o motivo principal de vingança contra o governo Vargas, porque tudo aquilo que ele prometeu não foi cumprido, eles foram empastelar. Naquele tempo era muito comum os empastelamentos de jornais, de grupos políticos, e eles tentaram fazer esse movimento na sede da representação de Getúlio Vargas em São Paulo, que era o PPP, Partido Popular Paulista, que ficava ali na Praça da Sé, E essas pessoas foram tentar, subiram numa escada e
infelizmente, no interior daquele estabelecimento, da sede do PPP, também existiu o braço armado do PPQ, que eram os milicianos daquele período. E, a partir do momento que eles abriram as janelas, eles efetuaram os disparos contra o público. De cara, 3 pessoas morreram: Martins, Miragaia e Camargo. E um quarto, o jovem, o Drauzio, morreu alguns dias depois. Então, desse acrônimo das iniciais desses mortos no primeiro dia, surgiu o movimento secreto Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, MMDC. Do 23 de maio para o 9 de julho, efetivamente, quando estoura a Revolução, é apenas uma faísca. E a partir de 9 de julho, efetivamente, começa a Guerra Cívica, que leva o nome de Revolução Constitucionalista. E qual foi o desfecho disso tudo? O que a gente teve depois desse conflito sangrento, com mortes e também com muita violência? Como toda guerra, muita violência. E quem mais sofreu foram as populações que moravam nas divisas do estado de São Paulo, né? Porque as cidades foram bombardeadas pelo exército ditatorial de Getúlio Vargas, tanto por artilharia quanto por aeronaves. Por exemplo, São Paulo, o Campo de Marte foi bombardeado por 2 oportunidades. A cidade de Campinas também foi bombardeada naquela parte da estação ferroviária que ligava vários pontos da capital, do interior do estado. Inclusive um jovem, uma criança que fazia o papel de estafeta, de 9 anos, acabou recebendo os estilhaços da aviação ditatorial, ele acabou falecendo. Então, cidades como Queluz, Aparecida, Guaratinguetá, Buri, Mogi Guaçu, enfim, todas essas cidades foram bombardeadas nesse período, que inclusive até poderíamos avaliar como crimes de guerra, porque cidades abertas pela lei internacional não poderiam ser bombardeadas. Então, foi um resumo daquilo que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, também ocorreu nos limítrofes do estado de São Paulo. Nós acompanhamos aqui no depoimento, né, daqueles que são sobreviventes e tem marcas até hoje desse período, de lembrar muitas vezes dos pais, estocando comida, procurando um lugar mais seguro por conta do tamanho, né, da proporção que esse assunto tomou para a história brasileira. Por que esse não é um assunto mais presente no nosso cotidiano? Por que isso ficou à margem aí da história e não são todos que têm essa riqueza de detalhes desse passo importante, né, dado aí para se combater uma ditadura, para se combater aquilo que o povo não tinha escolhido? Infelizmente, a Revolução de 32 acabou sendo absorvida por questões de ordem ideológica. Então, ela acabou sendo massacrada, a Revolução de 32, apesar de ser um movimento de massas, o único movimento de massas verdadeiramente brasileiro que foi feito naquele período e que pedia a redemocratização, mas por uma campanha intensa de Getúlio Vargas, que foi feita naquele período, no meio de comunicação de massas, que eram as rádios. Então, Getúlio Vargas, inicialmente, ele colocava o movimento de 32, ele vendeu isso, o movimento de 32, como um movimento separatista, né? Então, pelo número de imigrantes italianos que nós tínhamos em São Paulo, ele acabou criando 2 falácias, vamos assim dizer. A primeira é que os comunistas italianos desejavam separar o estado de São Paulo. E a segunda, justamente o contrário. Os fascistas italianos queriam transformar o estado de São Paulo numa colônia italiana à base do fascismo de Mussolini. Então, esses chamados fake news, vamos assim dizer, acabaram influenciando. Imagine, por exemplo, muitos dos guerreiros que vieram combater aqui em São Paulo eram do Nordeste brasileiro. E o nordestino em si, ele tem aquela religiosidade muito presente, muito forte. Então, muitos vinham para São Paulo numa guerra, numa cruzada, imaginando o quê? Expulsar os italianos comunistas do estado de São Paulo, que eram inimigos de Deus e da família. Então, tudo isso foi feito e, posteriormente, por também questões ideológicas, acabou existindo um grande preconceito
em relação à Revolução de 32, só que, mais uma vez, qual era o objetivo principal da luta de 32? Era a reconstitucionalização do país, democracia. E a gente pode dizer que, mesmo não tendo a vitória naquele primeiro momento, foi um movimento vitorioso pelo que aconteceu depois no país, porque 2 anos mais tarde nós tivemos uma nova Constituição. Sim, São Paulo, em 9 de julho, foi para a guerra sabendo que ia perder. Porque 2 anos antes, Getúlio Vargas, muito espertamente, ele desarmou o pequeno exército paulista, que era a força pública, que hoje é a Polícia Militar, que era dotada de artilharia, aviação de caça, aviação de bombardeio. Tudo isso foi retirado em 1930 e passado para o Exército Brasileiro. Quando estoura o movimento de 1932, existiam mais combatentes do que armas. Então foram para as trincheiras os 9.000 soldados da Força Pública, os 3.000 soldados do Exército Brasileiro, os quartéis todos do Exército Brasileiro no estado de São Paulo, Pirassununga, Caçapava, Lorena, Jundiaí, enfim, todos esses quartéis, Santos, todos eles foram emanados também, bem como mais de 70.000 soldados voluntários que também se colocaram à disposição nos chamados batalhões patrióticos, batalhões civis, contra o regime. O problema era, não existiam armas suficientes. Só para nós termos uma ideia, dos batalhões dos civis formados com mais de 70.000, apenas 22.000 foram a campo, porque só 22.000 armas, vamos assim dizer, existiam disponíveis. Enquanto isso, mais de 100.000 homens foram mandados contra o estado de São Paulo. Então, tanto o Exército quanto as forças públicas, que seriam as polícias militares do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Piauí, Pernambuco. Então, tudo isso acabou, mais a propaganda, acabou cercando São Paulo. Porém, no dia 2 de outubro, São Paulo não poderia mais resistir, porque as tropas ditatoriais já estavam na altura de Guaratinguetá, Campinas e Sorocaba. Para adentrar a cidade de São Paulo faltava muito pouco tempo. E nós sabemos que numa guerra, uma cidade ocupada, grande, problemas de estupro, inúmeros problemas. 2 de outubro foi feito o armistício, na cidade de Cruzeiro, que é no Vale do Paraíba. Ali foi feito o armistício, parando a guerra. Só que, se no aspecto militar a Revolução foi derrotada, e assim foi, só que 2 anos depois o ideal da Constituição foi realizado, porque em 1933 nós tivemos a formação da Assembleia Constituinte e em 1934 foi promulgada a Constituição, que era o objetivo maior do movimento constitucionalista. Balanço geral dessa história hoje, como que ela está sendo preservada e ensinada nas escolas, nos quartéis. A Polícia Militar tem preservado essa história toda para dar continuidade aos heróis de 32? Bom, em torno de 650 soldados constitucionalistas morreram. 30% deles eram policiais militares, né? Então, o que acontece? No interior da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ele é muito preservado essa história através das escolas de formação, tanto a Academia de Formação Superior, quanto as escolas técnicas, que são as escolas de soldados. Todos têm a ideia do que aconteceu em 1932. Nós temos também um monumento, o mausoléu, o obelisco do Ibirapuera, que está sob responsabilidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ela é um obelisco, ao mesmo tempo um cemitério, um mausoléu, em torno de 800 restos mortais de combatentes estão lá eternizados no mausoléu obelisco do Ibirapuera. Mas, infelizmente, o jovem ele não conhece a Revolução de 1932, porque nas escolas
pouco passado isso. E quando se passa a Revolução de 1932, ela é inteiramente falaciosa, dizendo que São Paulo queria se separar, eram as elites que desejavam retornar. Então, infelizmente, mesmo aqui no estado de São Paulo, as escolas, vamos dizer assim, a educação, existe um grande preconceito contra a Revolução de 32. Só para nós termos uma ideia, o único pedaço de chão brasileiro que apoiou o estado de São Paulo naquele momento foi a brava gente do sul do estado do Mato Grosso. Na época, Mato Grosso era uníssono. No sul do Mato Grosso, o que aconteceu? Os batalhões do Exército Brasileiro, no fim da guerra, todos os batalhões foram substituídos e foram colocados pessoas da confiança do ditador Getúlio Vargas. Em Mato Grosso do Sul, que apoiou o movimento, praticamente não é comemorada a Revolução de 32, justamente porque Getúlio Vargas acabou trocando toda a liderança local para que fosse esvaziada o movimento de 32. Coronel, para a gente finalizar, qual que é o recado, qual que é a lição que esse capítulo da história brasileira deixou como legado aí para a sociedade? Bom, o legado mais importante da Revolução de 32 é o ideal constitucionalista. Homens e mulheres deram seu suor e deram sua vida para que hoje, mesmo com os nossos perrengos de ordem judicial no Brasil, nós podemos viver uma democracia. Lógico, a democracia ela é trabalhada, ela precisa ser vigiada constantemente, porque inclusive a simbologia do obelisco, do mausoléu obelisco, lá existe o herói jacente, aquele soldado de mármore que está em seu interior com os olhos entreabertos, que diz mais ou menos o seguinte: se a Constituição for novamente ultrajada, ele vai despertar os soldados constitucionalistas que irão em campo para defender a lei e a ordem. Coronel Sérgio Marques, muito obrigado pela presença aqui no Jornal Gente, para conversar conosco um pouco sobre essa história importante de 9 de julho. Muito obrigado pela aula e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade e que as pessoas possam conhecer mais a Revolução de 1932.